E aí, gente, beleza? Na aulinha de hoje a gente vai ver um pouco sobre formulários no React, mais especificamente usando o Formic, que é uma biblioteca bem legal, ajuda a organizar melhor os formulários e deixar mais simples. Bom, vamos começar então. Vamos vir aqui para o diretório, então vamos lá. Eu vou colocar o comandinho aqui para criar o nosso app, npx create next app latest. Aí ele vai perguntar o nome. A gente pode pôr Formic Tutorial. Se eu quero usar TypeScript, sim. SL, sim. Tailwind, sim, sim. Não. Beleza, agora ele vai baixar aqui. Quando terminar de baixar, eu volto. Beleza, então, terminou de baixar aqui, deu sucesso. Podemos fechar então o terminal e vamos abrir a pasta que a gente acabou de criar. Então, criando e entrando no diretório, aqui no VS Code vai ficar assim. Exatamente assim. Se a gente abrir a pasta source aqui, a gente tem essa página page. A gente pode apagar tudo isso aqui e começar do zero. Bom, então vamos lá de novo no terminal para a gente baixar as nossas bibliotecas. Então hoje a gente vai usar o Formic, pode baixar o latest que é melhor, ele vai baixar aí. E a gente também vai baixar o YUP. O Yup, ele funciona bem com o Formic, ele é uma biblioteca para facilitar a usar os erros que ficam no formulário. Bom, vamos começar então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar as nossas bibliotecas, então vamos importar o Formic, use Formic, apareceu aqui, e vamos importar também o Yup, as Yup from Yup. Beleza. São essas duas bibliotecas que a gente vai usar hoje aqui na aula. Outra coisa que a gente precisa fazer também antes de começar é dizer para o React que essa página vai ser. A gente vai interagir com ela, o cliente vai interagir com ela, então a gente precisa dizer use client. Se a gente não colocasse isso aqui, ia dar problema, porque por ser um formulário, a gente precisa interagir, a gente precisa digitar, precisa enviar o formulário. Então, a gente põe esse use client aqui. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa criar a estrutura do nosso formulário, quais campos que eles vão ter. Então, a gente pode fazer um bem básico aqui só com e-mail e senha. Vamos fingir que é um formulário de login. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar nossa variável aqui, formulário, fazer uma funçãozinha. Beleza. Se eu escrevi errado aqui. Beleza. Então, primeiramente a gente tem que chamar, né, o nosso useFormic. Então, vou criar uma variável formic que vai ser igual ao useFormic, igualzinho na importação. Então, a gente vai abrir parênteses e abrir chaves. É, Beleza. Agora a gente tem que dizer para o formic quais que são os nossos valores iniciais. Quais são os nossos valores iniciais? Essa é a nomenclatura do formic. Então a gente diz os valores iniciais, dois pontos, abre chaves. Agora vamos fazer um de e-mail e senha. Então o e-mail vai começar vazio e a senha também. Então o que que eu fiz agora? Eu estou dizendo eu estou dizendo que o nosso formulário vai ter o e-mail e a senha e eles começam vazios, né? Beleza. Então depois da gente configurar os nossos valores iniciais, a gente precisa configurar a nossa esquema. Então, basicamente, como eu tinha falado antes, o YUP ele vai ajudar a gente com os erros de formulário. Então, obrigar o usuário a
escrever o e-mail e a senha antes de enviar, para, por exemplo, não enviar um formulário com um e-mail vazio. Isso a gente não quer para o login porque são valores obrigatórios para a gente fazer a autenticação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar isso aqui. Então, aqui a gente, igualzinho o Initial Values, a gente abre as chaves e a gente abre as chaves para dizer o que que a gente está fazendo, né? Antes a gente disse que a gente queria os valores iniciais, agora a gente quer o esquema de validação. Então, antes de tudo, a gente vai, na verdade, a gente vai chamar o yup.object. Agora a gente abre parênteses e abre chaves. Agora, aqui dentro, a gente vai dizer pro. Aqui a gente vai dizer basicamente os nossos erros. Então vamos lá. A gente começa pelo e-mail, igualzinho está escrito no initial values. O e-mail eu quero que ele seja uma string, então eu vou colocar yup.string. Aqui no yup a gente pode colocar um ponto e-mail. Então, se ele não for e-mail, vai dar problema. Então, ele tem que estar no formatinho do e-mail com gabriel@gmail.com, por exemplo. Senão, ele vai. A gente pode. Se a pessoa não colocar esse formato, a gente pode colocar um e-mail inválido. Aí, a gente agora também diz que ele é required. Required. Então, se a pessoa não preencher esse campo, a gente põe e-mail obrigatório. Então, essas mensagens aqui podem ser qualquer coisa, eu só estou colocando um erro genérico. Então, eu acho que para o e-mail é isso. A gente disse que ele precisa ser e-mail e a gente também disse que ele precisa ser obrigatório. Agora vamos pro. Na verdade, antes de continuar, antes da gente fazer da senha, vamos só primeiro tirar esses erros aqui que eu acho que tá feio. Então, é, a gente precisa dizer pro Formic o que que vai acontecer quando der o submit, né? Quando a gente enviar o nosso formulário. Então, a gente vai enviar os nossos. A gente vai abrir parênteses, a gente vai dizer que os nossos valores. A gente vai colocar nesse formato assim. Bom, então aqui eu passei dois parâmetros para essa função. Eu passei o objeto valores. Valores, então, vai ter o e-mail e a senha que a gente vai enviar para algum lugar. E eu também passei essa função aqui, reset form. Reset form é uma função do Formic para resetar o formulário, então apagar os campos. Nesse caso, eu vou usar o reset form para apagar os campos depois que eu envio. Então, nesse onSubmit aqui, vamos dar um console.log dos valores. Opa, dos valores, só para vocês verem depois como é que fica. E vamos dar um reset form, beleza? Aí, ótimo. A gente então acabou com os erros. Só tem esse errinho aqui do SLint que eu vou é, desabilitar. O SLint, para quem não sabe, ele é só um- 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 ele corrige o formato do seu código para deixar ele mais limpo. Não tem nada a ver com sintaxe nem nada. Então, bora lá. Voltando então, a única coisa que a gente fez aqui foi fazer um submit. Então, quando a gente envia o nosso formulário, o que que vai acontecer? Então, basicamente, quando eu envio um formulário, eu estou dando o console.log dos valores e eu estou resetando o formulário. Só isso, eu não estou enviando para lugar nenhum. É, Lembrando que os parâmetros da função são o objeto e-mail e senha, né? E a função reset forms vai resetar o e-mail assim. Então, se tiver qualquer coisa escrita ali no campo, ele vai apagar. Bom, então a gente fez o validation schema do e-mail. Vamos fazer agora da senha, né? Que faltou. Vamos lá. Password.
Eu também quero que seja uma string. É, E agora eu quero que a senha tenha um mínimo de caracteres de. Pode ser, acho que seis caracteres. E se não tiver, a gente pode colocar uma mensagenzinha. Senha precisa ter, no mínimo, 6 caracteres. Beleza. Só colocar um vírgulazinho aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Eu setei um mínimo de caracteres para nossa senha. Poderia ser 8, poderia ser 10, mas aqui eu quero que seja 6. Bom, e a gente pode pôr um required aqui também. Então, se a pessoa tentar enviar um formulário sem nada, a gente vai dar um errinho aqui. Senha é obrigatória. Beleza. Então, esse aqui é a nossa estrutura básica do formulário. Então, a gente acabou de montar os nossos valores iniciais. A gente acabou de montar os nossos errinhos também. Então, a gente está dizendo, recapitulando aqui para todo mundo, a gente está dizendo que o e-mail tem que ser um e-mail e também ele é obrigatório. Mesma coisa da senha, ela é obrigatória e ela precisa ter no mínimo 6 caracteres. Lembrando que esses valores iniciais aqui são completamente customizáveis, então vamos supor, para o nosso caso, eu quero colocar um nome, eu posso adicionar aqui também, e mesma coisa, eu posso fazer um erro, criar um erro pro Yup. Então vamos lá. É, Name eu quero que seja uma string também, mas eu não quero que seja obrigatório. Então só fica assim. É, Beleza. Então vamos lá. Acho que agora que a gente termina a nossa configuração, a gente pode começar a estilização. Então vamos dar um return aqui. Vamos abrir a nossa div mãe. Então ela que vai englobar tudo que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos colocar o CSS, class name equals, beleza. Aí aqui, como é formulário, eu quero que os itens fiquem no centro e eu também quero que os textos fiquem justificados no centro. Eu também quero isso aqui. E o background eu vou colocar de um quase branco, um cinza quase branco. Beleza, então agora vamos colocar o nosso formuláriozinho aqui. Beleza, abri o formulário. Aqui dentro do primeiro, dentro desse negocinho aqui, a gente vai colocar as nossas configurações. Então, no submit, então no envio, o que que eu quero que aconteça, né? A gente vai chamar uma função do Formic que chama handle submit. Então, essa função ela vai abstrair algumas coisas que seriam um pouco chatinhas a gente controlar. Então, o Formic vai fazer bastante trabalho por baixo dos panos. E se tudo der certo com esse random submit, então ele vai chamar o onSubmit que a gente criou aqui, que basicamente é o console.log. Então a única coisa que vai acontecer aqui é que ele vai colocar os valores que a gente digitou no console e vai apagar o formulário. Mas no caso real a gente estaria integrando com o back. Então beleza. Dei um submit aqui e agora a gente também precisa estilizar o nosso formulário, né? Então vamos fazer um retângulozinho. Vamos fazer um retângulozinho aqui. W full, W assim, é, padding 4 pode ser. O background pode ser branco. Eu quero que ele seja rounded e pode colocar uma só. Beleza. Então, beleza. Vamos ver como que ele tá ficando.
É, eu vou rodar aqui o nosso app. Deixa eu ver aqui no localhost. Beleza, rodando o nosso app. Lembrem de dar o export aqui. Deixa eu pegar aqui, que foi para outra tela. Então, pronto. Tô todo bugado aqui. Está rodando. Então vamos continuar. Vai dar certo. Vamos criar o nosso primeiro campo. Nosso título é, vamos estilizar. É, opa, tiram aspas duplas. Só corrigir. Beleza. Deixa eu ver se desbugou. Não. Tá, então deve ser porque não tem nenhum um campo. Vamos continuar aqui. Então, vamos colocar um margin bottom. Pode ser 4. Text eu quero que seja grande. Fonte pode ser semi-bold, que vai ser um título. O texto eu quero que centralize e a cor do texto pode ser um gray 700. Beleza. Aí vamos pôr um login. Vamos ver. Tá, beleza. Beleza. Agora, com o nosso título, vamos criar uma nova div aqui para colocar os nossos campos. Vamos colocar só um margin bottom entre cada, pode ser 3. Então, só para recapitular, pessoal, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou só estilizando, então isso aqui é completamente opcional. Basicamente, tem uma div mãe que eu centralizei tudo, coloquei uma cor de background. Aqui no formulário eu disse o que que vai acontecer no envio e eu coloquei uma estilizaçãozinha. Então aqui também mesma coisa, só a estilizaçãozinha do título do login, nada demais. Então vamos continuar aqui para as nossas labels. As labels são os nossos campos, né? Que vai ser o nome, e-mail e senha. O primeiro pode ser o e-mail, HTML. Não, calma, cliquei errado. Dentro dessa chavinha aqui, HTML for equals e-mail. Aí vamos dar uma utilizada de novo. Eu quero que seja um bloco. Margem bottom. Texto pode ser pequenininho. E o texto pode ser um gray 600. Vou por 700 no outro. Aqui vai ser o campo e-mail. Beleza. Aí, além disso, a gente também tem que colocar o input, porque agora a gente só colocou o label do input, né? Que é o campo que vai ficar em cima aqui. É, Então vamos lá. É, Dentro da chavinha de novo. Então agora a gente tem que passar um ID para eles. O ID vai ser o e-mail.
E o tipo vai ser um e-mail também. Aí agora o valor que a gente tem que dizer qual que é esse valor, né? Então, conforme a gente tinha definido ali em cima, a gente vai no formic.values, tem esses três que a gente definiu, é o e-mail, faltou o igual. Agora a gente também tem que colocar um onChange, que é na mudança, o que que vai acontecer quando mudar. Isso a gente não precisa se preocupar, porque o Formic vai cuidar para a gente. Então a gente vai chamar outra funçãozinha do Formic, que chama handleChange, que vai abstrair tudo, vai fazer tudo bonitinho por baixo dos panos. Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui também é o. Então, essa funçãozinha é bem legal do Formic, que ela rastreia os campos que foram tocados pelo usuário. E é, facilita muito na hora da gente poder enviar os campos, né? Então, não se preocupem com isso também, só coloquem porque é importante para a gente poder, para debugar, poder localizar quais campos foram usados, quais não foram, para a gente poder mostrar os nossos erros, né? Então, de novo, a nossa estilização aqui, podemos colocar o tamanho full e dar um padding 3 aqui, 2 aqui. É, eu quero que ele tenha uma borda e quero que seja redondo também. E o texto dentro eu quero que seja preto. Beleza. E isso aqui que tem que estar logo abaixo. Aqui, beleza? Agora vamos fazer os erros. Então, é, de novo, a gente vai fazer essas chavinhas aqui que a gente está colocando o JavaScript dentro do HTML. Então, vamos lá. Formic.erros, ponto email e formic.text, ponto email e abre parênteses. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu estou falando que se tiver esse erro, se for tocado, então vai mostrar isso aqui que a gente vai digitar agora. É, vamos colocar um errinho vermelho, né? Acho que vai ficar mais legal. Pá, com dois S's. Então vamos lá. Dá para dar uma margem top 1. O texto pode ser pequenininho. E agora eu quero que o texto seja um head 500. Beleza. E dentro dele, o que que a gente vai mostrar é o erro que a gente definiu. Então, ponto e-mail. Vamos ver. É, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Hum, apareceu aqui agora, atualizou. Tá dizendo que o e-mail é obrigatório, então vamos pôr um e-mail aqui. Gabriel. Agora é e-mail inválido porque Gabriel não é e-mail válido. Mas se a gente colocar o e-mail.com vai parar de dar erro. Beleza. Vamos continuar então. É... Deixa eu só corrigir aqui. Beleza. Agora tá certo. Mais bonitinho. Então vamos lá.
Terminamos agora a página, a parte de e-mail. Agora a gente pode passar pro nome, né? Que a gente tinha feito, o próximo é o nome, então vamos lá. A gente pode fazer igualzinho, copiar essa div aqui e colar. Então agora o nosso campo é name, é, o nome aqui, id, name, tipo vai ser string, o valor vai ser ponto name. Como a gente não definiu o erro, não precisa disso aqui. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Agora a gente faz o mesmo para a senha. É, password. Password é do tipo senha, porque a gente quer que tenha que esconda aqui, né? Mas no caso tá tudo bugado, calma aí. Tá bugado porque o valor tem que ser password. Então agora fica bonitinho, escondido a nossa senha. Beleza. Só que na senha a gente tinha definido erros. Então vamos de novo aqui. É, do password. Password. Beleza? É, agora tem que mudar aqui também, né? Agora estamos com um formulário mais estruturado. Então aqui aparece um erro de senha obrigatório. Então se a gente pôr 1, 2, 3, tem que ter no mínimo 6 caracteres, 4, 5, 6. Aí some um erro. O nome não aparece erro nenhum porque a gente não definiu. Então o nome a gente pode enviar vazio se a gente quiser. Beleza, então agora falta o botão de enviar, né? Vamos criar aqui então um botãozinho. Dentro dessa chavinha a gente pode pôr um tipo para ele, que é o tipo do submit. E a gente põe um. A gente vai desabilitar o botão quando estiver carregando. Então, quando a gente der o submit, a gente vai bloquear o botão por um tempinho até terminar o a submissão, né? O carregamento. Isso não vai fazer muita diferença agora, mas é importante quando tem muitas requisições. É legal fazer isso. Beleza? Vamos utilizar. Então, wfull de novo. Vamos fazer um padding 3 e 2, igualzinho a gente tinha feito. O texto pode ser branco e o background pode ser um blue. Rounded. Rounded, beleza. Aí, enviar. Beleza? Beleza. Deixa eu abrir aqui o console para vocês verem. Então, vamos testar o nosso formulário. Então, gmail.com. O nome eu vou enviar Gabriel e a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no enviar, ele limpa, como eu tinha comentado, e está aqui no nosso terminal. Vocês não estão conseguindo ver por causa da câmera. Calma aí. Deixa eu mover a câmera. Então, temos aqui o nosso e-mail, nome e senha, tudo bonitinho. Agora, vamos supor que eu queira enviar
Nome vazio, né? Porque eu não coloquei o erro, não coloquei nenhum impedimento. Calma aí. Então, como vocês podem ver, ele envia normalmente, só que ele envia com o nome vazio. Então, só recapitulando o que que a gente fez. Hoje a gente criou a nossa configuração do formulário. A gente definiu quais que são os nossos valores iniciais. No caso de um login, seria só e-mail e senha, o nome não teria muito porquê. Mas no caso do registro de vocês, lembrem que tem que ter nome, e-mail, senha, curso, departamento. Então, vocês adicionam isso aí. É, Definindo os nossos valores iniciais, a gente define a nossa esquema de validação. Então, basicamente, o que são os erros? A gente chama o YUP, então a gente define o e-mail como um string, como e-mail também. A gente coloca ele como obrigatório, a senha de novo, e a gente cria a nossa funçãozinha onSubmit. Essa funçãozinha aqui, ela precisa ser alterada porque ela não está fazendo nada. Então, aqui é onde vocês colocariam, onde vocês chamariam o Axios no login para enviar o formulário com seus valores para o back-end, né? Então, e aqui é a nossa estilização, bem simplesinha, bem bonitinha, mas fica a critério de vocês e, e é isso, gente. Basicamente é isso. Eu vou colocar o código na descrição do vídeo. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que tenham gostado. Valeu.